Alô, meu amigo internauta, minha amiga internauta, você que nos acompanha pelas redes sociais, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram, pelo Twitter. Aquele abraço, muito obrigado pela sua companhia. Mais uma segunda-feira de muita chuva em Cascavel, muita água rolando em Cascavel nesta segunda-feira. Hoje no calendário estamos no penúltimo dia do mês de outubro, dia 30 de outubro de 2023. Amanhã é dia das bruxas, amanhã é dia 31, é dia das bruxas, né? Mas é que tem tanta bruxa já solta por aí, né? Tanta bruxa solta por aí que dia 31 de outubro já não é mais nem especial das bruxas, porque tem bruxa de segunda a segunda, do dia 1º ao dia 30 de cada mês, ou 28 dias de fevereiro, e os 364 dias do ano. Daí dia 31 de outubro é o dia delas, mas elas estão soltas por aí, aprontando muito. A tal da bruxa solta, já ouviu falar disso? Por exemplo, para o Márcio Pacheco, a bruxa está solta agora. Por que está solta a bruxa? Porque o Renato está com uma obsessão muito grande para ser prefeito de Cascavel, um sonho que ele acalenta há muitos anos e tal, e ele já não disfarça mais que está fazendo gato e sapato, inclusive algumas movimentações no meu ponto de vista, viu, Renato? Meu ponto de vista, tá? Essa é a opinião do Sérgio Ricardo, do jornalista Sérgio Ricardo. Acho que algumas movimentações muito erradas estão sendo feitas, porque o apressado come cru. E nós estamos há mais de um ano da eleição, ou pelo menos um ano da eleição, desde outubro do ano que vem, que acontece a eleição para prefeito. E o Renato saiu atropelando todo mundo dentro do PR. E o Renato tem que ter consciência de que sem o prefeito Paranhos, ele não decola. Mas o prefeito Paranhos, que é hábil, que é uma pessoa inteligente, politicamente experimentado, sabe também que não dá para abrir mão do apoio do Márcio Pacheco. Se houver um racha entre o Pacheco e o Renato Silva, quem vai gostar desse racha é o candidato de oposição, declaradamente de oposição, que é o Edgar Bueno. Um candidato tarimbado, experimentado, entendeu? E que sabe tirar proveito das situações quando elas se apresentam à sua frente. Então, há uma briga neste momento no campo situacionista. Há uma disputa. Nas pesquisas, e teve agora uma enquete da CGN, o Pacheco está melhor do que o Renato, está muito melhor que o Renato. Então veja o seguinte, se juntar a força do Pacheco com a força do prefeito, a força do governador, a coisa começa a ficar mais interessante para o bloco situacionista. Se houver um racha que deixa o governador numa situação constrangedora, que o governador no primeiro turno não pise no palanque de ninguém em Cascavel, espere pelo segundo turno, pode ser complicado para as pretensões do Renato Silva de ser prefeito de Cascavel. Então eu acho que essa movimentação que o Renato fez agora, fazendo com que o Marcos Pereira, presidente nacional do PR, dissesse que já está liquidado o assunto, não precisa convenção, a convenção será só para homologar lá em julho do ano que vem. Gente, preste atenção, em política, uma semana é um ano, um mês é uma década, 6 meses é um século em política. Muita coisa pode acontecer. Então você querer que em outubro de 2023 haja uma decisão interna no PR e diga que o candidato ungido para disputar as eleições pelo PR, pelo grupo do prefeito, é o vice-prefeito Renato Silva, há 6 meses da convenção. Gente, 6 meses em política é um século. Muita coisa pode acontecer. Então a verdade é que o Renato deveria continuar, no meu ponto de vista, amassando barro, buscando apoios, visitando a população, se colocando aí nos veículos de comunicação para que o seu nome esteja sendo comentado. Conhecido ele já é. Ele já foi vereador, já foi presidente da Câmara, já foi deputado federal. Então ele não precisa mais ser conhecido, mas ele precisa ter o nome dele lembrado. Então se o Renato ficasse fazendo esse trabalho, vem aqui no podcast, vai lá no Cantinho e dá uma entrevista, vai lá no Jorge Guirado, lá no EPC, dá uma entrevista,
entendeu? Usa a própria CBN, que é dele, para dar entrevistas lá e tal, ele estaria com o nome dele sendo comentado. Mas sim, esse atropelo que ele fez agora, indo para cima do presidente do partido, o Marcos Pereira, para que o Marcos Pereira dissesse que ele é o candidato. O que fez? O que isso causou? O Pacheco ficou milindrado. O Pacheco está chateado. As regras foram alteradas, as regras do jogo foram alteradas, porque, na verdade, as regras do jogo para a escolha de um candidato é a convenção. É o que diz a lei. É o que está escrito na lei, convenção do partido. 6 meses antes da convenção, goela abaixo, não pegou bem. Não pegou bem. Olha, eu quero dizer para o Renato e para o grupo daqueles que assessoram o Renato que vocês me fizeram lembrar de uma história envolvendo um cidadão bastante conhecido na época em Cascavel, o Nelson Vettorello. Depois do intervalo, depois que eu vou sair para o intervalo para ter um comercial aí da SF, da Sizimanski Fávero, para rodar aí um comercial de um prédio que está sendo construído aí pela Sizimanski. Depois deste comercial da Sizimanski, eu volto com o nosso podcast e aí eu vou relembrar aos antigos a história do Nelson Vettorello e vou contar aos mais jovens a história do Nelson Vettorello, que queria ser prefeito de Cascavel de qualquer maneira, mais ou menos como o Renato está fazendo agora. Isso não é bom. Nós vamos aí para o comercial. Agora preste atenção bem no comercial da SF Construções, SF Empreendimentos, porque o comercial é de um empreendimento que está sendo construído ali na Rua Natal. Veja aí. É no meu novo apartamento que eu me sinto livre. Agora eu posso deixar tudo com a minha cara em um lugar feito para ser meu. Viva com autenticidade no edifício SF Natal. Com apartamentos modernos, áreas de lazer planejadas para você viver sem limitações, no centro de Cascavel. Edifício SF Natal, feito para ser seu. Fale com seu corretor. Voltamos com o nosso podcast Por Trás da Notícia desta segunda-feira. No calendário hoje é dia 30 de outubro de 2023. Antes do intervalo eu disse que quando voltasse eu ia contar para os cascavelenses mais antigos que militam na política lembrar e os mais novos, os mais jovens, aprender com a lição. Tinha um cidadão em Cascavel que tinha aqui, eu acho que uns 10 CNPJs, umas 10 empresas do grupo dele, o grupo Nelson Vettorello. Cabra bom, cara legal, cara muito bacana, eu gostava muito do Nelson. Gostava não, eu gosto dele, que eu saiba tá vivo ainda, o Nelson Vettorello, está em Curitiba. Mas ele tinha aqui um nome consolidado em Cascavel, mas ele consolidou o nome como empresário, como empreendedor, ele era sócio aí de 10, 12 empresas da cidade. E o Nelson Vettorello queria ser prefeito, de qualquer maneira ele queria ser prefeito de Cascavel. E o Nelson Vettorello começou a atropelar, colocar a carreta na frente dos bois, e foi atropelando. O falecido Jairo Cajal, que era diretor da TV Carimã, onde eu trabalhava, fazia parte da sua equipe, um dia disse para o Nelson Vettorello na frente do falecido José Carlos Martinez, que era deputado federal, era o grande líder político na época como é que chamava o partido dele? Deixa eu me lembrar. Ele se elegeu para o MDB e depois passou para o PRN, né? Inclusive eu fui com ele para o PRN, eu era vereador de Toledo e ele era deputado federal. O José Carlos Martinez, junto com o Cajal, disseram para o Nelson Vettorello na sala do Cajal, lá na TV Carimã. Os dois não estão mais aí para testemunhar o que eu estou falando. Um caiu com o avião e morreu, foi o José Carlos Martinez, e o Cajal, que eu tinha nele um carinho muito grande por ele como pessoa, acabou morrendo num acidente indo para a praia de carro, deu uma hipo de glicose e ele acabou batendo o carro e faleceu. Então é o seguinte, o Cajal e o Martinez disseram para o Nelson Vettorello, e eu lembro como se fosse hoje: Nelson, devagar, Nelson. Você está atropelando tudo, Nelson, está muito longe a eleição. Tu não vai ter este fôlego para chegar na eleição do jeito que você está atropelando. Vai devagar. Você não está abrindo guarda para conversar com ninguém, você não baixa guarda para ninguém e tal. Sabe o que aconteceu? O Nelson Vettorello sequer foi candidato a prefeito de Cascavel. Sequer foi candidato a prefeito de Cascavel. Prestou atenção no que eu estou dizendo a você? O que eu quero dizer com isso? O Renato Silva está fazendo a mesma coisa que fez o Nelson Vettorello.
O Renato Silva está atropelando o processo de tudo que é jeito. Ora, é evidente que quando você larga um macaco numa loja de louças, vão ser quebradas muitas louças. O que o Renato está fazendo é isso. O Renato está que nem um macaco dentro de uma loja de louças. Ele corre aqui, ele acompanha o prefeito aqui, ele acompanha o prefeito lá, daí ele vai lá em Brasília, daí ele exige que ele quer o seu candidato, e daí ele diz que, disse numa entrevista para o Luizinho Nardelli que, aliás, para a Laís, o Luizinho Nardelli que trouxe à tona, né, que só se acontecesse um temporal para que o Márcio Pacheco viesse ser o candidato do PR. Gente, cuidado com as palavras. O Renato não ganha a eleição sozinho. Não ganha eleição sozinho. Nem o Renato, nem o Edgar. Ninguém ganha eleição sozinho. Nem o Pacheco. Ninguém ganha eleição sozinho. Se nós temos um candidato forte na oposição e um candidato que está amassando barro, cumprimentando pessoas, participando de programas de rádio, televisão, dando entrevistas, vai em 3, 4 churrascos por noite, que eu não sei de onde que tira fôlego para tudo isso, o Edgar Bueno. Se você tem um candidato desse na oposição, que é um gigante, que já foi 3 vezes prefeito de Cascavel e 3 vezes deputado estadual, você sabe que este candidato está praticamente garantido para o segundo turno. Tendo o segundo turno, ele está praticamente garantindo sua passagem para o segundo turno com os votos que tem. E daí? Como é que você faz se você vai milindrando o outro lado? Agora o Pacheco está beiçudo, com razão, o Renato atropelou o processo, o Pacheco tem suas razões para estar chateado. Se não colocar no mesmo palanque o Gugu, o Pacheco, o prefeito Paranhos, o governador Ratinho e o Renato Silva, que seja como candidato a prefeito, se não colocar toda essa gente no mesmo palanque, a eleição vai para o segundo turno. Se a eleição for para o segundo turno, é uma nova eleição. E contra um cara tarimbado, um cara experimentado chamado Edgar Bueno. Então, não é aconselhável que se vá fazendo rachaduras já neste momento no casco do navio, porque daí o navio vai fazer água e vai afundar. Então o que o Renato fez? Mas o Renato garantiu a sua candidatura. Uma grande bobagem o Renato fez. Porque é o seguinte, a candidatura tem que ser garantida lá em julho, na convenção do partido. Mas se ele tem agora a palavra do presidente nacional, tudo bem. O presidente nacional sabe quantos votos ele tem em Cascavel? O Marcos Pereira? Nenhum. Quem tem voto aqui é o Pacheco, quem tem voto aqui é o Gugu, quem tem bastante voto aqui é o prefeito Paranhos. Então, se você não reunir todos esses votos numa mesma caixinha, como é que você faz para enfrentar o outro lado que está trabalhando e cuidando para não cometer nenhum deslize, não cometer nenhum erro? Então eu acho que esta movimentação, eu não conversei com o prefeito Paranhos, confesso que não conversei com o prefeito, não perguntei para ele o que ele achou, mas eu tenho certeza, conhecendo a experiência do prefeito Paranhos, a experiência do prefeito, eu tenho certeza absoluta que o prefeito Paranhos não faria uma jogada como essa que foi feita pelo Renato Silva. O Pacheco, que não tem a mesma tarimba, a mesma experiência do prefeito Paranhos, também não faria. E o Renato, que já foi vereador, presidente da Câmara, já foi secretário municipal, já foi deputado federal, também devia ter se ligado de que ele está fazendo rachaduras no casco do navio. E rachaduras desse tipo não são bem-vindas. Elas podem fazer com que a água entre no navio. Então, meu caro Renato, eu sou honesto em dizer a você que eu, se fosse você, não teria feito isso que você fez aí. Eu não teria feito. A minha experiência diz que você errou muito. E agora eu cuidaria mais ainda daqui para frente naquilo que vai dizer, naquilo que vai falar, porque os votos do Pacheco não são poucos. Tem aí uma enquete da CGN que mostra que o Pacheco está em primeiro lugar na enquete. O próprio ex-prefeito Edgar Bueno admite que com o Pacheco a eleição será emocionante. Uma eleição disputadíssima. Então, se todos acham isso, Renato, significa que o apoio do Pacheco é fundamental para o teu sonho, para a tua obsessão de ser prefeito de Cascavel. Então, Renato, vai devagar com o andor que o santo é de barro.
E ele pode quebrar no caminho da procissão. Então não foi bom. O movimento do Renato Silva não foi bom. Ah, mas o Renato garantiu a candidatura. Tá, e daí? O que adianta estar só ele, sozinho, no palanque? Ele tem que trazer toda essa força de quem está no poder para lhe apoiar. Senão, vai nadar. E mais uma vez, vai morrer na praia, como morreu em 2004. 2004, acho que foi que ele perdeu uma eleição aí, que ele estava na frente das pesquisas, e daí começou a querer plantar florzinha na entrada da cidade e fazer corrida de trator, e aí o trator atropelou ele e ele acabou perdendo a eleição para o Ulisses. Ele e o Edgar, os dois caíram e o Ulisses ganhou a eleição. Eu achei que o Renato tinha aprendido a lição de andar devagar. Devagar você vai ao longe, Renato. Você é um bom sujeito, você é um sujeito simpático, um cara bonachão, as pessoas gostam de conversar com você. Você tem problemas para participar de debates, você tem problemas de saber se explicar numa campanha, você tem dificuldades disso, mas você é um bom candidato, viu, Renato? Agora, não atropelando como você está atropelando aí. Porque do jeito que você está atropelando, atropela o Pacheco, atropela o Gugu, tu vai ficar só você e a dona Odna no palanque. E aí, meu filho? Aí precisa botar Jesus Cristo junto para fazer um milagre. Aí tem que ter Jesus Cristo junto para ele fazer um milagre. Jesus Cristo tem que estar no palanque também. Senão, o milagre não vai acontecer, Renato. Então, eu tirei o podcast de hoje, eu tinha, na verdade, uma entrevista com o reitor da UniOeste, mas o reitor está em Curitiba e acabou não podendo fazer conosco a entrevista que estava marcada, porque foi chamado para uma reunião urgente lá no governo, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, e aí me deixou na mão. Mas eu vim aqui, fiz o podcast igual e aproveitei para dar a minha opinião sobre esse assunto do Renato aí, de atropelar o Pacheco do jeito que ele atropelou, e dizer que isto vai trazer consequências. Pode anotar. Vai trazer consequências. Você só ganha a eleição se você fizer igual a galinha. Ciscar para dentro. Ciscar para dentro. Ok? Ciscou para dentro. Você colocou a força ao teu lado. Alessio, prefeito, governador, Gugu, o Pacheco. Aí, beleza. Você botou a força toda do lado do candidato da situação. Rachou a situação, a oposição vai comemorar e vai gostar dessa rachadura. Então, esta é a minha opinião sobre o que aconteceu aí nesse último movimento que o Renato fez, e não vejo vantagem nenhuma. É uma vitória de pirro, sabe? Ele ganhou. Ele vai ser o candidato. Tá, e daí? E o cara que tem um caminhão de votos aí ficou jogado pro lado. Quem é que tá me mandando mensagem aqui? Deixa eu ver aqui. Tá numa reunião. Tá bom. Tá bom. Eu tinha mandado uma mensagem aqui para outra pessoa aqui para me dar uma entrevista, mas ele está numa reunião agora com o advogado dele. Seguinte, eu quero só que se coloque embaixo agora a logomarca e o telefone da Sizimanski, que quando eu voltei do comercial eu acabei não fazendo, tá? Então é o seguinte, está aí o telefone da Sizimanski para você e Fábio embaixo aí, entendeu? E eu quero dizer a você que vá lá fazer uma visita e peça a eles para mostrar os inúmeros projetos de obras que eles estão construindo em Cascavel. Vale a pena você ir lá e conversar com o pessoal da Sizimanski Fábio. Ou então chame o seu corretor de imóveis de confiança e peça para ele que traga todas as opções que tem da Sizimanski Fábio, que eu garanto que você não vai se arrepender. Agora é o seguinte, agora é aquela vinhetinha do podcast, e da vinhetinha do podcast você já pode emendar com o VT do Hospital de Olhos, que na volta eu falo sobre o Hospital de Olhos, que passou também a envergar aqui a lista de grandes anunciantes que estão conosco nesse podcast Por Trás da Notícia. Já volto. A vivacidade do olhar inocente e a riqueza do olhar experiente encontram cuidado no mesmo lugar. Nossas portas se abrem para que você possa enxergar com nitidez a beleza de cada fase da vida. Equipe que acolhe, estrutura que resolve, atendimento que humaniza, tecnologia assertiva. Hospital de Olhos de Cascavel. Há 30 anos, dando cor à sua vida. Muito bem, voltamos com o nosso podcast, estou marcando o tempo aqui. É o seguinte, você viu aí o VT do Hospital de Olhos, né? Então é o seguinte, você precisa fazer uma revisão dos seus olhos, Hospital de Olhos. Você precisa ver se o seu óculos está ainda valendo ou se você aumentou o grau que tem que usar, Hospital de Olhos. O seu filho
Nasceu aí com astigmatismo, com hipertrofia, enfim, com algum problema no olho do seu filho, Hospital de Olhos. Lá você fala com o Randall, você fala com o Dr. César, com a doutora Selma. Lá você é muito bem atendido e com profissionais com muita competência, com muita capacidade. Hospital de Olhos de Cascavel fica na Minas Gerais. O telefone está aparecendo aí, 2101-4242. E eu quero agradecer a direção do hospital, que essa direção do hospital, ela passou a postar no podcast Por Trás da Notícia. É mais um anunciante que está conosco, assim como o Abril Olímpio, Jogue Bem, Homoprev, Mantovani, esses que aparecem aí para você. As irmãs que vocês viram aí no primeiro bloco, né? E agora o Hospital de Olhos. Muito obrigado pela confiança que vocês estão depositando aí no nosso podcast e na nossa pessoa. Muito obrigado. E a audiência, graças a Deus, crescendo. Passamos de 5 mil visualizações agora no podcast que nós fizemos aí com o Rogério da Copavel, entendeu? Passamos, sabe quantos inscritos? Deixa eu falar aqui, deixa eu falar para vocês aqui, e tem um sujeito me mandando mensagem aqui, e eu coloquei, estou no podcast. Aí, estou no podcast. Então veja o seguinte, aqui ó, vamos ver quantos, eu tinha 12, quando eu comecei o podcast tinha 12 inscritos. Daí nós temos o Padaria, que já tem 600 e poucos. O nosso, que o Jornal Preto no Branco aí tem 1.300, se não me falha a memória, que eu vi aí, inscritos. E eu tinha 12 quando comecei. 12. Sabe quantos inscritos hoje, quantos inscritos hoje eu tenho aqui? 1.370. 1.370 inscritos. Eu tinha 12 quando eu comecei. Eu estou no 5º ou 6º podcast. Quando eu comecei tinha 12 inscritos. Hoje tem 1.370 inscritos. Certo? Nós colocamos aí um shorts que fala? Shorts aí das Cismãs, que é uma propaganda que eu coloquei aí no podcast. E nós chegamos a, deixa eu te dizer aqui, quantas visualizações, 2.200 visualizações. Então eu estou muito feliz, muito contente com o que está acontecendo com o nosso podcast. Maravilha. Que continue assim. E as empresas apostando, e as empresas acreditando no nosso podcast. Isso é muito bom, muito bom. Eu vou ter que atender o telefone aqui que está tocando para dizer que eu estou gravando um podcast, que eu estou no podcast. Não tenho como atender. Possível, não tenho como atender. Entendeu? E o fofoqueiro? Cadê o fofoqueiro? Não ligou hoje? Mas também é só falar, né? Alô? Tudo bem? Tô sozinho no podcast hoje, é verdade. É que eu tinha marcado com o reitor da Unioeste, o nosso amigo Alexandre, e a reunião dele em Curitiba acabou se estendendo lá na secretaria, e depois ele está indo para o Palácio, então não conseguimos falar para fazermos o bate-papo que íamos fazer para colocar aqui. Sim. Você concorda com o que eu estava falando? Concorda? Pois é. Na verdade, eu estou dando uma de conselheiro hoje para o Renato Silva, alertando o Renato de que ele tem que cuidar com os passos que ele dá, porque a galinha cisca para dentro. Não pode ciscar para fora do ninho, senão você espalha votos, você esparrama votos, como diria o gaúcho, e aí você não soma para você. E o que ele está fazendo, o Renato, é isso. As atitudes do Renato estão levando a isso, porque, veja o seguinte, eu conversei com o Pacheco está muito aborrecido, mas muito aborrecido, muito sentido. Não precisava ter sido desse jeito. E outra coisa, estamos a um ano da eleição. Isso aí parecia com aquela piada do elefante. Cara, um ano, o elefante pode morrer, o rei pode morrer, o elefante pode começar a falar. Tanta coisa pode acontecer em um ano. Em política, um ano é um século. Pois é. E ele saiu atropelando aí, adoidado. Não foi bom. Não foi bom.
Para as pretensões do Renato, no meu ponto de vista, o que ele tinha que fazer agora era somar, agregar. E não agrega fazendo isso que fez, né? Ah, sim. Tem que trazer o Gugu, tem que trazer o Pacheco, daí junta com o prefeito, daí junta com o governador, daí fica uma candidatura forte. Sim, se rachar, só ajuda quem está na oposição. Não tenha dúvida nenhuma. Não, eu também gosto do Renato, também gosto dele como pessoa. Só que ele, politicamente, ele erra muito, né? Esse aí foi um erro que ele cometeu aí, esse atropelo que ele fez aí, não tinha necessidade, né? O que houve? Ah, separou? Separou, não sabia? Ah, você já quer começar uma fofoca, né, cara? Que coisa impressionante. Você não aguenta sem fazer uma fofoca, né? Não, tenha calma, rapaz, tenha calma. Os afobados comem, estamos falando do Renato, aí você vai fazer igual? Ficar se afobando aí? Calma. Podcast tem que ter gente dando entrevista, claro, eu sei, concordo com você. Mas aqui estava preparado, tudo certinho, e aí infelizmente deu um problema lá com o reitor, eu não pude fazer. Ah, você gosta dessa imagem de Cascavel ao fundo? É linda, né? É Cascavel, meu amigo, não é imagem de Cascavel, tá vendo a janela aí, ó? Cascavel tá atrás aí, ó. Quem é o entrevistado da semana que vem? Eu sei quem é da outra semana. Beto Richa. Isso. O ex-governador Beto Richa. Exatamente. O ex-governador Beto Richa na outra semana. Dia 13. Dia 13 é o Beto Richa. Dia 6, segunda-feira, ainda não sei. Ah, tá gostando das propagandas aí? Pois é, veja o Humoprev, do nosso amigo Luciano, o Jogue Bem. Abriu Limpe lá, da doutora Clair, do esposo dela, gente finíssima. Mantovani ali, na melhor posição do anúncio, é o Mantovani que está ali, né? Grupo Mantovani. Este Fernando não tá fraco, viu? Eu tenho uma bomba aí para contar aí, uma coisa positiva aí do Fernando, mas eu estou proibido por ele até ele dizer que eu posso contar. Mas você vai ver. É coisa para ninguém botar defeito. O rapaz é ousado, é empreendedor. É bonito de ver. Tá bom, um abraço. Vamos embora, que já passamos da hora, né? Um abraço a você, meu caro internauta. Uma boa semana, abençoada semana, um bom feriado para vocês na quinta-feira. Segunda-feira que vem, às 7h30, no YouTube, no Facebook, na fanpage Por Trás da Notícia, no Instagram, no Twitter, em todas as redes sociais, o nosso podcast Por Trás da Notícia. Um abraço, obrigado pela companhia e fiquem todos com Deus e que Ele abençoe a semana de vocês.